Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciar nossa aula número 5. E nela vou falar sobre o E-Social na saúde e segurança do trabalho. Se você ainda tem dúvidas sobre o E-Social, então fique aqui nesta aula que você verá que o E-Social não é nenhum bicho de 7 cabeças. Bem, sou Soraya Pereira, engenheira de segurança do trabalho. Te peço apenas para dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus colegas da área. No final desse vídeo, vou dizer como vocês vão fazer para obter o certificado das minhas aulas. Vamos lá? Iniciar nossa aula 5, porque ninguém aqui tem tempo para perder. Bem, a aula número 5, eu vou trazer a versão simplificada 1.0 do E-Social no SST, tá bom? Atenção! Não confundam NRs com E-Social, são distintos. As normas regulamentadoras tratam do GRO, do PGR, do PCMSO e o E-Social trata de informações para o INSS, informações previdenciárias, ou seja, possível doença relacionada ao trabalho, possível afastamento por acidente de trabalho e principalmente aposentadoria especial. Entre os dados lá para que o governo possa acompanhar a saúde do trabalhador por conta de algumas exposições que podem resultar na aposentadoria especial. É uma forma de indenizar o trabalhador. O E-Social vai tratar do CAT, do PPP, do LTCAT e dos ASOS, tá? Dito isso, dá para você perceber que as NRs são legislação trabalhista e o E-Social previdenciária, INSS. Dito isso, vamos para a definição oficial do E-Social. O E-Social é um projeto do governo federal instituído pelo decreto número 8.373 de dezembro de 2014, que tem por objetivo desenvolver um sistema de coleta de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, armazenando-as em um ambiente nacional virtual, a fim de possibilitar aos órgãos participantes do projeto, na medida da pertinência temática de cada um, a utilização de tais informações para fins trabalhistas, previdenciários, fiscais e para apuração de tributos e da contribuição do FGTS. Quem está obrigado a mandar informações para o E-Social? Todo aquele que contratar prestador de serviço, pessoa física e possua alguma obrigação trabalhista, previdenciária ou tributária em função dessa relação jurídica de trabalho, inclusive se tiver natureza administrativa, conforme a legislação pertinente, está obrigado a enviar informações decorrentes desse fato para o E-Social. Tá bom, você tem CNPJ, contratou alguém, você precisa colocar os dados ali no E-Social. Contratou por CLT e outras formas que a gente vai ver mais para frente. Esse programa do E-Social, ele iniciou em 2018. E agora estamos na fase 4, tá? Foi dividido em 4 fases. E nessa fase 4, entra o envio de informações de SST. O programa do E-Social também foi dividido em grupos, pessoal, como dá para ver aqui, ó. Então, o grupo 1, que começou aqui em 2018, é composto pelas empresas com faturamento anual superior a 78 milhões. O grupo 2 é composto por entidades empresariais com faturamento no ano de 2016 de até 78 milhões e que não sejam optantes pelo Simples Nacional. E agora, o grupo 3, que é dividido em pessoa jurídica e pessoa física, são empregadores optantes pelo Simples Nacional, empregadores pessoa física, exceto doméstico, produtor rural, pessoa física e entidades sem fins lucrativos. E ainda vai ter o grupo 4, que são os órgãos públicos e organizações
internacionais, que é o último grupo aqui. Agora, em 10 de janeiro, tá vendo aqui, ó? 10 de janeiro, quarta fase de 2022, entraram os eventos de SST para o grupo 2, aqui, grupo 2, e para o grupo 3 aqui, pessoa física e pessoa jurídica. Por isso que é importante a gente entender bem, porque é uma forma de você prestar serviço, certo? Antes de começar a falar do e-social, vamos nivelar o nosso conhecimento, tá bom? Então, o programa do e-social, ele começou em 2018, tá? Ele já existe. Isso significa que, se alguém te chamar para fazer o e-social, se você for trabalhar em alguma empresa e for trabalhar com e-social na área de SST, já existe cadastro daquela empresa, porque em 2018, em algum momento, o grupo dela já teve que se cadastrar, certo? Estamos na quarta fase, que vai entrar os dados de SST dividido em grupos. Passou a ser obrigado desde outubro de 2021 colocar os dados de SST. E agora o grupo 3 entra em 10/1. O e-social, pessoal, ele pede informações do presente a partir de 10/1 de 2022, tá? No e-social, você não precisa colocar informações do passado e não precisa se preocupar com o futuro, é o presente, tá? Quais são os eventos que o pessoal de SST tem que mandar para o e-social? São esses 3 eventos aqui. E esse curso, essa aula, número 5, a gente vai falar especificamente de cada um desses eventos, tá bom? O S2210 é comunicação de acidente de trabalho, que é a nossa famosa CAT. O S2220 é o monitoramento da saúde do trabalhador. Quais documentos que a gente usa para fazer isso? É o ASO e o PCMSO. E o S2240, condições ambientais do trabalho, agentes nocivos, que a gente usa ali, sempre usou o PPP, perfil profissográfico previdenciário, e o LTCAT. O sistema aceita informações, não documentos, tá? Tem algumas pessoas que acreditam que você vai fazer um LTCAT e vai mandar para o e-social. Não. No e-social, você só vai colocar informações, tá? Então, vamos nivelar esse conhecimento aqui. As multas, né? O pessoal fala muito das multas. As multas, elas já existiam, tá, pessoal? Tá todo mundo com medo porque tem multa, mas é tudo que já se fazia antes, o e-social tá pedindo. Ou deveria fazer, né? Mas agora as informações já estarão no sistema antes. Esperava uma denúncia ou uma visita para ter uma fiscalização. Agora, o sistema mesmo vai ver as inconsistências. Por isso que o pessoal está com medo das multas. É importante respeitar os prazos, tá? E alimentar o sistema com os dados corretos no tempo correto. Existe também um evento S2230, que trata de afastamento de doença, mas ele também trata de férias, de outros tipos de licença. Licença por férias, por algum tipo de doença. Mas quem envia esse tipo de evento, o S2230, pessoal, é o pessoal de RH, porque não é um evento específico de SST, tá? Então, por isso que eu não trouxe ele aqui como SST. O e-social, ele mudou a forma de fazer o envio da informação, mas não mudou em nada o conteúdo do que sempre foi solicitado.
O e-social traz os riscos a agentes físicos, químicos e biológicos. Não entra nada de ergonômico nem de acidente. Então, essa simplificação, pessoal, ela diminuiu muito. Desde quando saiu o primeiro e-social, se vocês forem buscar aí mesmo no meu canal, tem as primeiras aulas, acho que um curso que eu montei em 2019, que tinha ali 5 aulas só de e-social, porque entrava muita coisa, mas agora eles reduziram e só entra os agentes físicos, químicos e biológicos. São as exposições que dá direito à aposentadoria especial, tá? Só o que está na NR15. E as informações são individuais. É por trabalhador que você entra os dados, é por CNPJ que você acessa o sistema. Claro, né? Você tem ali a empresa e o CNPJ, aquele trabalhador ligado àquela empresa, mas não como é, por exemplo, nos documentos que você vê o grupo de risco, você vê as pessoas que sofrem o mesmo risco. No e-social, não, é individual, é por trabalhador. E aí algumas pessoas falam que mudou o LTCAT. Não mudou o LTCAT, tá? As empresas que não têm exposição precisam enviar as informações? Sim, elas precisam enviar a informação que é chamada ausência de risco. E aí, uma dica que eu dou para quem for fazer LTCAT, eu vou trazer uma aula de LTCAT mais para frente também, fazer o LTCAT por trabalhador, né? E colocar os códigos do e-social no LTCAT para poder facilitar a vida de quem vai abastecer o sistema, certo? Bem, agora que a gente já nivelou o nosso conhecimento, vamos ver aqui como que a gente faz para acessar o sistema. Você precisa ter um certificado digital, tá? É lá no sistema, no Ministério do Trabalho e Previdência, mas você precisa ter, os dados estão lá, os manuais, os layouts, que eu vou mostrar mais para frente também, mas você precisa ter um certificado digital para acessar o sistema. Você precisa usar um software adequado ao último layout e suas respectivas tabelas. O e-social foi mudando ao longo desses anos, né? Ao longo desses 4 anos teve muita mudança e o software que você for adquirir precisa necessariamente estar atualizado para você poder enviar os dados. Se você é ME e EPP, microempresa ou empresa de pequeno porte, e faz uso do Simples Nacional com até um empregado, você pode acessar o sistema pelo ambiente web, tá? Não precisa ter um software. E para quem tem um software e não tem, por exemplo, eu tenho um software, né? Eu sou uma consultoria, eu tenho um software e eu vou colocar os dados no e-social das empresas que me contratam, um condomínio que me contratou, uma indústria que me contratou. Se eles não quiserem me dar o certificado digital deles para eu colocar no meu computador, eles precisam me dar uma procuração eletrônica, tá? Me autorizando a entrar no sistema e colocar os dados dos funcionários dele e entrar no sistema deles do e-social, tá bom? Eu pensei em fazer um vídeo ensinando para vocês a como baixar essa procuração eletrônica no portal ECAC, porque é importante que você saiba quando você for pedir isso para o seu cliente, mas eu vi que tem vários tutoriais e estão ótimos aqui no YouTube, de graça também, por isso que eu não vou gravar esse vídeo. Mas essas são as formas de você acessar o sistema. Qual é a sequência do sistema? Bem, a empresa cadastrada,
você entra no sistema da empresa cadastrada, depois você acessa os dados do computador do trabalhador, né? Então, entrei lá, S. Pereira Engenharia, vou fazer uma CAT, vou fazer um ASO, vou fazer colocar informações de um funcionário da S. Pereira Engenharia. Eu entro lá com os dados do trabalhador e envio os dados. Quais dados que o pessoal de SST vai enviar para o e-social? Os eventos, que são esses 3 aqui. E a gente vai falar de cada um deles, tintim por tintim, olhando o layout, olhando tudo quais são as informações que você precisa passar de cada um para que você já se prepare para isso. Então, o primeiro evento, S2210, de comunicação de acidente de trabalho, é o CAT. O segundo evento, S2220, monitoramento da saúde do trabalhador, vai tratar ali, trazer o ASO, um PCMSO. E o S2240, condições ambientais do trabalho, agentes nocivos, que os dados você vai pegar de um PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e do LTCAT. Pessoal, então vamos começar aqui vendo o evento S2210, comunicação de acidente de trabalho. Qual é o conceito desse evento? Evento a ser utilizado para comunicar acidente de trabalho pelo declarante, ainda que não haja afastamento do trabalhador de suas atividades laborais, tá? Teve um acidente de trabalho, você precisa colocar no e-social, mesmo não precisando de afastamento. Quem está obrigado a fazer essa comunicação, a entrar com esses dados no sistema? Vamos lá, o empregador, o OGMO, que eu já trouxe aqui para vocês, o órgão gestor de mão de obra, os sindicatos de trabalhadores avulsos e órgãos públicos em relação aos seus empregados e servidores vinculados ao RGPS, Regime Geral da Previdência Social. No caso de servidores vinculados ao RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, o envio da informação não é obrigatório, tá? Então, quem tem regime próprio não precisa, né? Tem empresas grandes empresas, que elas mesmas, os funcionários não precisam pagar INSS, né? Elas têm lá o regime próprio de Previdência Social, então ela não precisa mandar as CATs pro e-social. Os outros 2 aqui precisam. Prazo de envio. A comunicação do acidente de trabalho deve ser registrada até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato. Então, se você é consultoria e está ali disposto a mandar os dados para o sistema, saiba que aconteceu um acidente que resultou em morte, você tem que já abrir uma CAT e passar os dados para o e-social, tá? Pré-requisito, envio do evento S2190 ou, alternativamente, do S2200 ou do S2300. Esses eventos, pessoal, são registros preliminares do trabalhador, tá? Cadastro do trabalhador, tá? Então, com certeza, esse registro já existe quando você for ter que abrir a sua CAT. Dito isso, o que eu vou mostrar para vocês agora? O layout do e-social, que é como ele está dividido, tá? Então, o layout S1.0, que é aqui do mês 11 de 2020, da página 94 até a página 99, traz o que você precisa passar e como você vai passar as informações desse evento, tá? Então, eu vou entrar aqui, vou sair do PowerPoint e vou entrar com vocês aqui
no layout, página 94. Tá aqui. O evento S2210, comunicação de acidente de trabalho, tá? Depois eu vou colocar esses layouts e o manual do E-Social no material gratuito para vocês baixarem, que fica mais fácil. Mas aqui, olha, tem todos os dados que você vai entrar de forma resumida. Então, aqui são as informações do empregador, informação do trabalho e tal. Mas aqui, ó, local do acidente, identificação do local onde ocorreu o acidente, parte do corpo que foi atingida, qual foi o agente causador, o atestado médico dentista que emitiu o atestado e a CAT de origem, pessoal. Vamos ver cada um deles aqui, mas eu já quero abrir um parênteses, porque se não há afastamento, como que você vai conseguir os dados do médico, né? Então, eu deixo uma dica de você deixar algumas fichas no seu ambiente de trabalho com esses dados, porque, por exemplo, acidentou um funcionário, precisa levá-lo ao pronto-socorro. Se ele não precisar se afastar, como que você vai conseguir os dados do médico que atendeu, essas coisas? Então, você deixa já aquela ficha e o médico que atendeu aquela pessoa que sofreu o acidente já coloca os dados ali para você ter os dados para poder passar para o sistema, tá? Porque nem sempre o médico vai querer dar atestado, falar, você não precisa se afastar, então não precisa de atestado. Mas você precisa desses dados para colocar no sistema, tá bom? Então, deixa essa ficha aí. Então, vamos começar a fazer o... Foi um acidente típico, uma doença, um acidente de trajeto? Hora do acidente, você precisa preencher nesse formato, hora, minuto. Horas trabalhadas antes da ocorrência do acidente no formato hora, minuto. Pessoal, pode ver que o que tem aqui é exatamente uma CAT, tá? Os dados que tem aqui são dados de uma CAT. Então, mudou alguma coisa? Não. É só a forma de enviar para o governo que mudou. Tipo de CAT, valores válidos, é inicial, é de reabertura, é de comunicação de óbito, houve óbito, sim ou não? Data do óbito, houve comunicação à autoridade policial, sim ou não? Tipo ou local de acidente, estabelecimento do empregador no exterior, via pública, área rural. Tudo que já tem numa CAT. Certo? E aqui, ó, preencher com o código correspondente à parte atingida. Deve ser um código válido e existente na tabela 13. Tabela 13 tá aqui, no outro layout. Peraí. Aqui. Parte do corpo atingida. Se for no crânio, você vai colocar esse código. Se for no nariz, inclusive fossas nasais, seios da face, olfato, é esse código. Se for na boca, é esse código, tá bom? Tem aqui muita coisa para você colocar. Aparelho digestivo, tá aqui esse código que você vai colocar, certo? Vamos voltar. Aí ele vai perguntar a lateralidade da parte atingida. Vamos supor que seja um braço, esquerdo, direito, ambos, certo? O lado do corpo. Preencher com o código correspondente ao agente causador do acidente. Ver tabela 14 ou tabela 15. Então, vamos dar uma olhada lá na tabela 14.
Agente causador do acidente. Piso de mina, telhado, piso de veículo, superfície utilizada para sustentar pessoas. Então, cada agente causador traz um código. Rampa, superfície utilizada para sustentar pessoas, tá? Então, nesse item, é esse código que você vai colocar. Túnel, poço, canal, fosso, tá? E a tabela 15, vamos chamar ela aqui. Agente causador, situação geradora da doença. O impacto de pessoa contra objeto parado. Se for isso que causou o acidente, você vai usar esse código. Impacto de pessoa contra objeto em movimento. Esse código. E aqui tá a aplicação, tá? Impacto sofrido por pessoa de objeto que cai. Então, aqui é a aplicação. Aplica-se a caso em que a lesão foi produzida por impacto entre o acidentado e a fonte de lesão, tendo sido da fonte de lesão e não do acidentado o movimento que originou o contato. Tá? Aqui vai explicar direito como que aconteceu. Você vai usar esse código aqui. Tá? Então, aqui é esse layout, traz as tabelas. Esse outro layout traz qual é a ordem que você vai colocar os dados, e aqui um manual orientativo do e-social. Certo? Então, aqui a gente preenche com os códigos da tabela 14 ou da tabela 15, o atestado médico, os dados do atestado médico, data do atendimento, hora do atendimento, indicativo de internação, sim ou não, duração estimativa do tratamento em dias. Preencher com descrição da natureza da lesão deve ser um código válido e existente na tabela 17, tá? Então, essas tabelas aqui, pessoal, são os códigos que a gente vai ter que colocar lá no sistema, no e-social. E aqui está o layout, vamos ver a tabela 17. Aqui, ó, descrição da natureza da lesão. Lesão imediata, escoriação, corte, contusão, distensão ou torção. Cada um dessa descrição tem esse código. E é esse código que a gente vai levar lá para o nosso e-social. É esse código que você vai colocar lá. Agora, sobre o médico, o dentista que emitiu o atestado. A gente vai ter que colocar o CRM dele ou o CRO, se for um dentista. E o registro do Ministério da Saúde. Todos esses dados serão enviados para o nosso evento S2210, comunicação de acidente de trabalho, certo? Então, vou disponibilizar esses materiais para você ficar mais por dentro do que você precisa enviar de dado, né? Então, é uma CAT que você, ao invés de fazer as vias que tem que ser feitas, entregar uma para o sindicato, uma para o trabalhador, ficar com uma, agora você vai colocar esses dados todos no e-social, tá bom? Vamos lá para o nosso próximo evento, que é o evento de monitoramento da saúde do trabalhador. Qual é o conceito desse evento? O evento detalha as informações relativas ao monitoramento da saúde do trabalhador, avaliações clínicas durante todo o vínculo laboral com o declarante por trabalhador, bem como os exames complementares aos quais foi submetido, com respectivas datas de conclusões. E o que ele fez ano passado? Não precisa colocar no e-social, tá, pessoal?
como eu já disse, é de 10 de janeiro para frente. Então, as avaliações clínicas que ele fizer daqui para frente. Os trabalhadores que já estão lá, que tem ASO, que tem PCMSO, tudo bem, guarde esse material. Mas entrou um funcionário novo, precisa fazer um ASO novo, vai colocar os dados desse monitoramento lá. Tá certo? Quem está obrigado? O empregador, a cooperativa, o órgão gestor de mão de obra, o Sindicato dos Trabalhadores Avulsos Não Portuários e os órgãos públicos em relação aos seus empregados contratados pelo regime da CLT. No caso de servidores públicos não seletistas, o envio da informação não é obrigatório. Então, todos esses estão obrigados a mandar esse evento S2220 para o e-social. Prazo de envio, atenção para isso. O evento deve ser enviado até o dia 15 do mês subsequente ao da realização do correspondente exame. Essa regra não altera o prazo legal para a realização dos exames, que deve seguir o previsto na legislação, sendo que somente o registro da informação no e-social é permitido até o dia 15 do mês subsequente, tá? Então, o funcionário fez um ASO no dia 21 de janeiro. Ok, eu posso enviar os dados desse ASO até o dia 15 de fevereiro, certo? Se dia 15 de fevereiro cair num domingo, cair num sábado, pessoal, não é 15 dias úteis, até o dia 15, tá? Então, atentos a isso. Pré-requisito para esse evento: S190, S2200 e S2300, que também são eventos de cadastro, registro preliminar do trabalhador, certo? Vamos ver no layout da página 100 até a página 103, que tem esses dados aqui que a gente está falando agora, que é do evento S2220. Vamos lá. S2220. Tá aqui, ó, monitoramento da saúde do trabalhador. Então, aqui a tabela resumo dos registros que a gente precisa enviar, do ASO, informações sobre o médico, PCMSO, coordenador, tá bom? E vamos ver aqui, ó. O nome do evento é evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador. O que você vai precisar enviar? As informações de identificação do trabalhador, e aqui do exame médico ocupacional. Tipo do exame médico ocupacional é o quê? É admissional, periódico, né? De acordo com a NR7 ali. É um periódico que foi solicitado no PCMSO. Você vai colocar o código 1, é admissional, código 0. É de retorno de trabalho, código 2. Mudança de função, código 3. Tá certo? Data da emissão do ASO. Aí fala que tem que ser uma data válida, igual à anterior à data atual, igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade desse evento no e-social, tá? O resultado do ASO é apto, você põe o número 1, é inapto, o número 2. E mais de importante aqui?
Informações sobre o médico emitente do ASO. Preencher com o nome do médico que emitiu o ASO, número de inscrição do médico no CRM, a sigla, se é de São Paulo, se é de Minas. E aí, informações sobre o médico responsável do PCMSO, CPF do médico responsável, nome do médico, nome da inscrição do médico responsável no CRM e preencher com a sigla, tá? Esses são os dados que você precisa mandar para esse evento SS20 de monitoramento da saúde do trabalhador, certo, pessoal? Simples também. Você não precisa colocar o resultado do exame, você não precisa anexar o PDF do exame. Isso é importante que vocês saibam. Você vai dizer se aquele ASO disse que o trabalhador está apto para exercer aquela função ou ele está inapto para exercer aquela função. Tá bom? Vamos ver agora o último evento que a gente tem que enviar para o E-Social. O último evento, pessoal. Quem acompanhou o E-Social desde o começo tá vendo como enxugaram, né? Como facilitaram, tiraram muita coisa do que tinha no começo. O E-Social tirava cabelo de muita gente, ficava com medo da quantidade de informações que teria que enviar. Mas tudo foi simplificado. E tá aí, ó, o último evento é o S2240, Condições Ambientais do Trabalho, Agentes Nocivos. Conceito. Este evento é utilizado para registrar as condições ambientais do trabalho pelo declarante, indicando as condições de prestação de serviços pelo trabalhador, bem como para informar a exposição aos fatores de risco e o exercício das atividades descritos na tabela 24. Fatores de risco e atividades, aposentadoria especial do E-Social. Então, vamos lá. Quem está obrigado a enviar essas informações? O empregador, a cooperativa, o OGMO, o Sindicato de Trabalhadores Avulsos e órgãos públicos em relação aos seus empregados e servidores vinculados ao regime geral de previdência social, no caso de servidores que têm o seu regime próprio de previdência social, não está obrigado a enviar essas informações para o E-Social. Prazo de envio, a mesma coisa, tá? Até o dia 15 do mês subsequente ao início da obrigatoriedade dos eventos de SST ou do ingresso à admissão do trabalhador. No caso de alterações da informação inicial, deve ser enviada até o dia 15 do mês subsequente à ocorrência da alteração. Pré-requisito, os mesmos dos outros, que é só uma questão de registro preliminar do trabalhador, tá? Vamos dar uma olhada então nesse evento, que ele vai aqui, ó, dentro do layout da página 112 até a página 117. Vamos lá. Aqui da página 112. Condições ambientais do trabalho, agentes nocivos. Certo? Tem aqui o resumo. Vamos direto ao assunto. Identificação do evento. Identificação do empregador, do trabalhador. Informações relativas ao ambiente de trabalho. Informar o tipo de estabelecimento do ambiente de trabalho, próprio do empregador ou estabelecimento de terceiros.
Descrição da atividade desempenhada. Descrição das atividades físicas ou mentais realizadas pelo trabalhador por força do poder de comando a que se submete. Exemplo, distribuir panfletos, operar máquina de invase. Agentes nocivos. Informar o código do agente nocivo ao qual o trabalhador está exposto. Preencher com números e pontos. Caso não haja exposição, informar o código 0901001, ausência de agente nocivo ou de atividades previstas no anexo 4 do Decreto 3048 de 1999. Deve ser um código válido e existente na tabela 24. Vamos ver a tabela 24, que é a que manda nesse evento. Aqui, pessoal. Agentes nocivos e atividades. São os agentes nocivos que dão direito à aposentadoria especial. Se o seu cliente não tiver nenhum desses itens aqui, né, os trabalhadores não trabalham com nenhum desses agentes nocivos ou com ruído, ou com vibrações, ou radiações ionizantes, temperaturas anormais, tá? Nenhum desses agentes aqui ou dessas atividades aqui, você vai usar aquele código 09.01.001, a ausência de agente nocivo. Agora, se tiver um desses aqui, aí você vai ter que colocar esse código, tá? Então, arsênio e seus compostos. O que é importante? Às vezes, você visita um cliente e ele tem lá um solvente. Aí ele fala, é um solvente à base de água. Pessoal, anota o nome, pega a ficha FISPIC e veja todos os agentes químicos que tem ali, para ver se não estão nessa lista, tá bom? Benzeno e seus compostos tóxicos. Benzeno e seus compostos tóxicos, exceto os abaixo especificados que constam expressamente no anexo 4 do decreto, tá? Que tá ali na IT 15. Estireno. Tem berílio e seus compostos tóxicos. Tá aqui, ó, o código. Tem bromo e seus compostos tóxicos. Tá aqui o código, tá bom? São esses códigos que você vai colocar ali no seu sistema. Opa! Que mais? Agentes nocivos, já falamos. Tipo de avaliação do agente nocivo, é um critério quantitativo ou é um critério qualitativo? Isso você precisa colocar também. Se é quantitativo, qual é a concentração, a dose? Tudo isso você precisa colocar. Qual é o limite de tolerância no caso de quantitativo? Dose da unidade de medida da intensidade ou concentração do agente. 1 para dose diária de ruído, 2 para decibel linear, tá? Aqui já é a parte de ruído. Mas também tem as outras unidades, dose diária, dose mensal, lux, né? Então, você pode já usar esses números para descrever esses itens aqui, dependendo do que você colocar lá, né? Se é uma dose de ruído, qual é o dB, né? Todos esses dados você vai colocar. Informações relativas a equipamentos de proteção coletiva ou individual. O empregador implementa medidas de proteção coletiva para eliminar ou reduzir a exposição dos trabalhadores ao agente nocivo? 0 para não se aplica, 1
para não implementa, 2 para implementa. Então, tem ali um EPC? Então, código 2. Os EPCs são eficazes na neutralização do risco ao trabalhador? Sim ou não? Os EPIs são eficazes na neutralização? Sim ou não? Tá? EPI, certificado de aprovação. Você vai ter que colocar o código CA daquele EPI. Descrição do EPI. O que é? Descreve ali. Protetor auricular, tal. Requisitos da norma regulamentadora 6 e da norma regulamentadora 9, EPIs. Foi tentada a implantação de medidas de proteção coletiva de caráter administrativo ou de organização, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, né? Então, você tentou fazer implementar as medidas coletivas, administrativas? Sim. Você nem tentou? Então, vai ali no não, porque, não dava, né? Eu falei muito sobre isso nas aulas sobre NR, na NR1, que você tem uma ordem, né? Primeiro eu vou colocar a proteção coletiva, depois a administrativa, de organização. Por último, eu vou dar a EPI, tá bom? Foram observadas condições de funcionamento do EPI, sim ou não? Foi observado o uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo? Foi observado o prazo de validade do CA no momento da compra do EPI? É observada a periodicidade da troca definida pelo fabricante do EPI, sim ou não? É observada a higienização conforme a orientação do fabricante, sim ou não? Informações relativas ao responsável pelos registros ambientais. Quem é o responsável? Coloca ali o CPF da pessoa que é responsável. Órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado. Quem é? É um engenheiro? Põe o CREA dele. É um CRM? É um médico? Põe o CRM dele. Tá bom, pessoal? Da onde você vai tirar isso aqui? Do LTCAT, né? Se tem esses agentes que causam essas condições ambientais, você precisa medir. Então, precisa ter um LTCAT, precisa ter um PGR, né? Então, você precisa ter esses dados, porque o que acontece? Você pode colocar um dado ali e a pessoa que vai fazer a fiscalização te pedir para você entregar um laudo ou algum documento que comprove isso. E aí, se você não tiver um LTCAT, da onde você tirou aquele número? Tá bom? Então, sim, tem que ter um médico responsável por aquele documento ou um engenheiro, né? No caso do LTCAT, vamos ali ter um engenheiro. De São Paulo, da Bahia, enfim. Observações relativas a registros ambientais. Tá tudo aqui. Se resume nessa tabela. E algumas pessoas falam assim, Soraya, mas não precisa colocar a ART. Realmente, não está pedindo a ART. Mas se você vai fazer um LTCAT e você é engenheiro, você precisa emitir uma RT. Só engenheiro pode fazer a RT, né, pessoal? Desculpa, só engenheiro pode fazer a LTCAT. Então, você vai emitir a RT, você não precisa colocar o número da RT no e-social, você precisa colocar o CREA. Mas, pelo conselho de classe, você precisa emitir a RT. Certo? Já me procuraram para fazer a LTCAT e me disseram assim, mas não precisa de ART, porque no e-social não precisa colocar o número da ART. Realmente, o e-social não pede o número da ART, mas como engenheira eu sei que tudo que eu fizer precisa de uma ART e o LTCAT precisa de uma ART, certo? Então, esses são os dados que você precisa enviar para o seu evento número S2240, Condições Ambientais do Trabalho,
agentes nocivos e a tabela 24 que manda nele, tá bom? Agora eu vou aproveitar e falar sobre este certificado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das primeiras 5 aulas. Os vídeos são gratuitos e permanecerão aqui no YouTube. Procurei passar o que eu faço no meu dia a dia para que vocês também tenham sucesso. Para quem tiver interesse numa consultoria e no certificado, porque pode precisar para a empresa, para colocar no currículo, às vezes para conseguir horas complementares na universidade, me chama no WhatsApp. O certificado é este aqui. Me chama no WhatsApp, porque essa parte é cobrada, mas é um valor simbólico, bem longe do que é praticado por aí. Eu não vou deixar o valor aqui, porque daqui a um ano o valor pode mudar e aí eu vou ficar ferrada. Faz assim, me chama no privado que vou passar as informações para a consultoria e para obter o certificado. Esse daqui é o certificado que eu dispus aqui para vocês. Curso de PGR, GRO e E-Social. A S. Pereira Engenharia certifica que o nome do aluno completou com sucesso o curso EAD de GRO, PGR e E-Social no SST, certo? Aí eu vou datar o certificado, colocar meu nome, Engenheira de Segurança do Trabalho, e a minha assinatura digital. Vai ser assim que você vai receber. No verso, eu trago a programação do curso, tá? O que vocês fizeram nessas 5 aulas? Tá aí toda a NR1, né? Que tem o GRO e o PGR, e o E-Social no SST, esses eventos que são pedidos no SST, tá bom? Então, para obter esse certificado e uma consultoria, me chama no WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A aula 6, 7, 8 vai ser em relação às NRs, talvez não na ordem das NRs que elas se apresentam, talvez em uma outra ordem. Podem deixar aí no comentário o que vocês preferem que eu fale primeiro, tá bom? Que o objetivo é falar de todas as NRs. Muito obrigada!